O versículo base desse livro se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu quero ler a introdução que ele faz ao livro, quer dizer, parte dele, para entrarmos justamente nesses princípios, irmãos, e entenderem de fato do que o livro fala e o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje à noite. Em Atos 1 e 8, o Senhor explicitamente, de forma contundente, o que ele diz, o que ele esperava de cada discípulo. O Espírito Santo daria poder e os discípulos testemunhariam. O testemunho do crente seria uma consequência natural do poder do Espírito Santo em sua vida. Nenhuma oposição humana, diabólica poderia impedir o avanço desse movimento de multiplicação de discípulos em todo o planeta. Pois o Espírito de Deus é quem estaria no centro de tudo. Essa combinação de poder e de testemunho mudaria para sempre a história da humanidade. A missão dos discípulos recebia ao Senhor, quando eles receberam o Senhor, foi clara e objetiva: fazer discípulo, ou fazer o maior número de discípulos de todas as nações, de Jerusalém até os confins da terra. Enquanto eles não tornassem para buscar a sua igreja, Jesus, no grande dia da vinda triunfal. Então, enquanto o Senhor não visse, não chegasse, então a missão da igreja era, recebendo o poder do Espírito Santo, poder testemunhar sobre Cristo, levando a palavra de Deus para todas as nações, tanto em Jerusalém, como até os confins da terra. Então, qual era o cravo dessa estratégia poderosa que mostrava entre poder de Deus e o testemunho cristão? O cravo que impactava para as pessoas eram vidas transformadas. Isso proporcionava um crescimento à igreja exponencial. Se investigarmos bem no Novo Testamento, nós veremos no dia a dia os discípulos que tudo girava em torno de 5 princípios estratégicos. E o livro ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar dos princípios, que é a oração sem cessar, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes multiplicadores e compaixão e graça. O livro não é um método que você só vai aplicar conforme, dependendo de cada igreja. É um retomar os princípios, para entender os princípios de acordo com cada cultura e poder aplicar na vida da igreja. Então, com base nesses 5 princípios, a Missão Nacional desenvolveu um conjunto de estratégia que resultou em um livro, a Igreja Multiplicadora. 5 princípios para o crescimento, que é justamente o autor Fernando Brandão. Eu li esse livro, eu acho que está com 2 anos, mais ou menos. E da série desse livro, outros livros foram incluídos. O RD, que é o Relacionamento Discipulado, foram incluídos também Raízes, que é um trabalho que é feito com discipulado, e também os PGMs, que provavelmente os irmãos já devem ter ouvido falar. Então, um dos primeiros princípios que ele aborda no livro é justamente a oração. No livro, ele destaca que a oração não é apenas uma prática espiritual, entre outras, mas é um alicerce espiritual sem o qual os outros princípios não se sustentam. A base de todos os outros princípios é a oração. Então, se você comete a falha desse primeiro princípio, então os demais vão ficar prejudicados. Ele afirma que a igreja multiplicadora é uma igreja
em avivamento. E esse avivamento nasce no altar da oração. A oração não era eventual, como quando nós lemos a igreja de Atos. Ela não era eventual para os momentos de crise, nem casual no dia a dia da igreja no Novo Testamento. Ele fazia parte do estilo de vida da igreja. Eles oravam em todo o tempo e sem cessar. O que nós entendemos de uma vida de oração? Vida de oração, meus irmãos, é muito mais do que vir ao culto de oração, de participar de um ministério de oração. Vida de oração é intimidade com Deus, é constantemente levar ao altar de Deus as suas petições, as suas dúvidas, as suas angústias, é colocar Deus em primeiro lugar, é você acordar com Deus e dormir com Deus. É mais do que um momento em que o pastor olha para você e vamos orar. Para pessoas espirituais, nós temos um Deus espiritual que se manifesta de forma espiritual e requer que de forma espiritual cheguemos nos seus átrios. Ele sabe todas as coisas, antes mesmo da palavra chegar à boca, antes mesmo de nós pensarmos o que nós vamos pedir, Ele já conhece o nosso coração. Mas Ele quer desenvolver um relacionamento com a sua igreja. Todos os avivamentos que aconteceram na história, a igreja estava em oração. E quando a gente fala a igreja em oração, eu estou falando do particular para o coletivo. Dificilmente nós teremos um coletivo de uma igreja que ora, se no particular, de forma pessoal, de forma unitária, tivermos membros que não oram. Se nós olharmos as marcas da igreja, lá em Atos capítulo 1, a partir do 42, a Bíblia vai falar que eles, tudo no coletivo, eles eram pessoas de oração. Quando nós queremos ver o avivamento de Deus, Deus transformando, Deus salvando vida, Deus trazendo milagres, tudo isso vai depender das pessoas que dependem de Deus, das pessoas que inclinaram o seu coração para entender a vontade de Deus. O que hoje a igreja necessita, segundo Brandão, não é de mais maquinismo, de novas organizações ou novos métodos, mas de homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não se manifesta através de métodos, mas por meio de homens. Homens que inclinaram o seu coração. Em Lucas capítulo 18, versículo 7, diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Será que Ele não vai fazer justiça para aqueles que clamam? Com certeza. Então, o Senhor se manifesta para as pessoas que inclinam o seu coração à oração. Eu gostaria de perguntar a você hoje à noite, como anda o seu devocional com Deus? A sua vida de oração? O que é que em primeiro lugar vem na sua vida? Quando você acorda, será que você tem aquele costume de almoçar, falar, agradecer a Deus? Estava no carro, aí tinha a irmã de Caio, estava conosco, e ela perguntou se a nossa igreja, quando ia começar o culto, as pessoas ficavam de joelho orando. Aí eu fui explicar a ela que a nossa igreja não tem esse costume, mas já teve.
Quando eu era criança, normalmente as pessoas quando chegavam na igreja, se ajoelhavam e iam orar em respeito. Eu acho que os irmãos mais antigos vão lembrar disso. Não quer dizer, irmãos, que se você se ajoelhar ou se você não se ajoelhar, se você ora em pé, se você ora deitado, o Senhor quer falar com você e você deve falar com Deus. Eu não estou aqui chegando a esse método, mas eu estou chegando aqui a lembrar do costume. Eu fui falar assim, não, as igrejas mais tradicionais tinham esse zelo quando chegavam na igreja, então se ajoelhavam, oravam a Deus, agradeciam a Deus. E eu acredito que também tem um benefício grande nisso, porque é uma forma de você se concentrar também no canto que você está chegando. Às vezes nós chegamos à comunhão com a igreja, nós estamos tão carregados de muita coisa, que parece que os primeiros louvores que o ministério canta, a igreja quase não consegue arrancar o louvor, porque está tão envolvido ainda com as coisas, parece que com um tempinho, parece que vai carregando e os irmãos vão entendendo onde estão. E é comum, por quê? Porque às vezes nosso coração, nossa mente está tão carregado com tanta coisa, nós chegamos e precisamos entender qual é o ambiente que nós estamos. Nós estamos num ambiente de culto. Eu estou numa crise grande com minha filha mais nova, porque eu fico tentando explicar a ela, olha, não existe a salinha, não existe, a salinha é um momento de vocês brincarem. Então, antes salinha é o quê? É culto. Então, vamos tentar se concentrar nisso aqui. Eu fico tentando, olha Marília, venha, olha o louvor, cante Marília, vamos orar Marília. Mas as distrações que ela tem são tamanhas, o envolvimento ainda é querer ir para a salinha, e às vezes ela quer trazer brinquedos para ficar na hora do culto. Não, Marília, o brinquedo é lá atrás, não é aqui não. E às vezes outras crianças começam a brincar e juntam, então é mais difícil. Mas eu particularmente, talvez os irmãos tenham um posicionamento diferente quanto a isso, mas eu particularmente eu acredito sim, que a criança, ela precisa entender o ambiente que ela está aqui. Nem que seja aquele pequeno momento, porque ela vai ter o momento dela, o momento de culto, o momento que ela vai olhar para trás vai ser o momento dela. Aqui, ela precisa entender isso. Então eu estou tentando tirar essas distrações. Enquanto isso, nada de lápis, nada de celular, presta atenção. Mas pai, eu não entendo, o que é que você não entende dos louvores? Tudo bem que a mensagem talvez você não vai compreender, mas os louvores você sabe cantar, então por que você não pode cantar? Mas isso só acontece, irmãos, se a gente começar a instruir desde casa, preparar elas que nós estamos chegando numa zona de culto. Culto, nós devemos ter respeito a Deus, primeiramente pelo local que nós estamos, e também respeito por aquelas outras pessoas, porque outras pessoas vão querer prestar culto, e às vezes as distrações podem desconcentrar. Então, o que a gente puder fazer para evitar distrações, nós precisamos fazer. Nós entendemos completamente que existem crianças que têm mais dificuldade quanto a essas distrações. Então a gente tem que se concentrar, porque a gente tem que concentrar na palavra de Deus e tentar o máximo possível não interromper o nosso culto com as distrações. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu digo isso que comigo também é assim. Mas o que depender de nós precisamos evitar essas distrações. Então, como pai, eu travo essa batalha lá em casa. Todas as vezes quando eu saio daqui, Marília, olha, etc. Mas é sim, irmãos, é uma boa forma de ensinarmos aos nossos filhos o valor do culto. Porque daqui a pouco eles vêm de lá para cá. Não sei se é com 10 anos, é com 11 anos. E quando eles vêm de lá para cá, a maioria deles querem ficar lá. Porque lá é o ambiente deles, mas eles têm que ser inseridos aqui. Então, inserido aqui, elas precisam entender que vai ter um momento que vai sentar, vai ficar prestando atenção, não vai ficar conversando. Então, isso se ensina a partir da criança. Então, o livro ele trata sobre a oração, e ele diz que a primeira reunião da igreja em Atos foi uma reunião de oração. Está lá escrito lá em Atos capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Ele vai falar justamente sobre isso, que a oração como prática
é imprescindível para os líderes da igreja. Nós precisamos ser líderes que oram. E ele diz uma frase que eu passei um bom tempo pensando. Ele diz o seguinte: uma igreja dificilmente terá uma vida de oração mais efetiva do que o seu líder. Pense comigo. Se os líderes são modelo do grupo, se nós não somos líderes que oram, então como nossos liderados vão orar? Isso, claro que não é uma regra, não estou dizendo que o pastor vai orar mais do que todos os membros, não é isso. Mas o que ele está dizendo é que o líder, ele se dedica mais. Ele tem essa função de absorver mais para repassar para as outras pessoas. Quando eu falo sobre líder, eu não estou falando somente de um pastor, não. Eu estou falando você que é líder. Você que é o exemplo do grupo. Você que é vitrine. Claro que a nossa vitrine é Jesus. Mas uma vez que fomos inseridos dentro da liderança, onde nós podemos ver que a liderança em si, ela tem marcas de qualidades para escolher uma liderança. Então essa liderança, ela tem que ser um exemplo para os liderados, senão ele não vai conseguir ser líder. Ele dá até algumas dicas de uma vida de oração de forma pessoal. Você pode dizer assim, mas o que eu poderia fazer para aplicar em minha vida esse estilo de vida de oração e ser um homem de oração, ou ser uma mulher de oração? Ele fala, agende momentos específicos para a oração, seja uma vez por semana, seja uma vez por dia, um momento. Use a Bíblia para orar. Leia um texto da Bíblia que enfatiza aquilo que você quer falar com Deus. Faça um registro de sua oração. Muitas pessoas gostam de escrever a oração. Faça uma lista daquilo que você gostaria de falar com Deus. Ou de quem você gostaria de lembrar nas suas orações. Não dependam completamente da sua memória, porque você vai esquecer. E durante a semana muitas pessoas podem chegar para você, ore por mim. E se você não anotar, há uma grande possibilidade de você esquecer. Então ele auxilia dizendo assim, olha, então anote as pessoas que você vai lembrar. Ore sozinho, ore em comunhão, ore com a igreja, ore em voz baixa, ore em voz alta, ore com outras pessoas, mas também tenha o seu momento particular com Deus. Aquele momento de você entrar no seu quarto, abrir a porta, fechar a porta e ficar lá e ter uma vida devocional com Deus. Ore com sua família. Pais, seus filhos precisam ver vocês orando. Pais, nós precisamos orar com os nossos filhos. Eles precisam criar esses hábitos através de nós, como vitrine. E quando nós fazemos isso, vai ter um momento da distração da vida que você vai esquecer e o seu filho vai cobrar. E é maravilhoso. E ninguém nem orou, aí você engole seco. Vamos orar. É muito importante, meus irmãos, criar essa vida de oração. Ele também fala sobre evangelização discipuladora, e ele não faz uma separação entre evangelismo e discipulado. Mas por que a Missão Nacional tem essa consideração em misturar evangelismo com discipulado? E ele faz algumas definições do que é evangelizar. A gente sabe que evangelizar é se comunicar de forma clara e fiel ao Evangelho, sobre o poder e a dependência do Espírito Santo, para levar as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e tornar-se um discípulo. Mas nesse livro ele começa a falar que o discipulado de uma pessoa, ele vem nos chamar. Pelo tempo a gente não vai conseguir
falar todos os princípios, mas ele aborda que uma das classificações que ele fala é que o primeiro relacionamento que as pessoas criam com as outras pessoas, isso fixa as pessoas, e aí você tem a oportunidade de chamar elas para ouvir. Depois que você chama elas para ouvirem, e você tem um tempo com essas pessoas, você começa a agregar as pessoas. E depois que você agrega as pessoas, você as discipula. E ele trata vários versículos, que eu quero falar somente um deles, que se encontra lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20 do Evangelho de Marcos. Ele diz o seguinte, Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 20. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiam Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então, o livro também ele vai falar sobre esse chamado que Deus faz, que Cristo fez aos discípulos, uma forma de você chamar as pessoas para perto, para poder introduzir a palavra de Deus. E nesse livro ele fala justamente dessa relação, de criar mecanismo de poder estar próximo das pessoas, para falar assim da palavra de Deus. Algo poderoso que a gente pode ver, que é introduzido nas igrejas, são os pequenos grupos de bairro, as reuniões nas suas casas, onde nós podemos chamar as pessoas para uma reunião, para um momento de oração, para um momento de leitura da palavra de Deus, construímos relacionamento. Ele faz uma abordagem em cima de Atos, onde os discípulos estavam de casa em casa, falando da palavra de Deus, construindo neles relacionamentos, e nesses relacionamentos haviam muitas conversões. Então ele fala que o processo discipulado, ele começa com chamar. Você chama as pessoas para um nível de relacionamento, de um relacionamento intencional. E nós temos aqui, por exemplo, o irmão Márcio faz um trabalho com os PGMs, com a sua família, às vezes uma vez por mês, a maioria das vezes uma vez por mês. Altair também já faz um trabalho com sua família. Foi assim também que nós introduzimos a ideia da igreja no Alto das Brisas, foi através das reuniões na casa de Altair. Então, aos poucas pessoas iam chegando, você vai convidando as pessoas, criando relacionamento. Aquilo ali são marcas de intimidade que você vai construindo, e as pessoas de forma livre começam a entender sobre Jesus. E esse processo é justamente o que Cristo falou: ide por todo mundo pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulo de todas as nações, ensinar às pessoas o que ele fez, o que ele ensinou para os discípulos, para que eles sejam testemunhos dos milagres de Cristo, que sejam testemunho do Cristo, que sejam testemunho dos princípios que Cristo deixou para outras pessoas. Então, o que é que nós devemos fazer? Agregar pessoas. Nós também temos um PGM,
que nós estamos fazendo lá no Vão Rosado. Enquanto a igreja não tinha nenhum momento de culto por conta da reforma, então já pensávamos em fazer esse trabalho de PGM, que é o pequeno grupo multiplicador, de forma intencional, chamarmos pessoas, e aí aquelas pessoas do bairro, do Vão Rosado, Alto das Brisas, dos Pintos, Parque Universitário, aquele pessoal ali mais próximo, poder se reunir, poder falar sobre Jesus, testemunhar sobre o amor de Cristo, poder falar sobre a salvação de Deus e ter um momento de interação, de conexão, de intimidade. Poder construir nas pessoas laços, para que as pessoas possam ouvir a palavra, possam questionar, possam confrontar, possam entender, às vezes possam tirar, às vezes, os preconceitos que se tem contra a igreja evangélica. Então, de forma informal, você tem a oportunidade de falar para as pessoas. E as pessoas têm uma facilidade ainda maior de poder vir e estar com as pessoas. Poder estar com as pessoas e poder ouvir sobre Jesus. E nós fazemos aquele momento ágape, como a gente brinca, um momento de comes e bebes. E aí nós conversamos mais, criamos relacionamentos de forma mais profunda e temos a abertura de conversar coisas que dificilmente nós conseguiríamos conversar na igreja. Isso para quê? Para despertar naquelas pessoas o conhecimento da palavra de Deus. Isso é uma ferramenta. É uma ferramenta que pode ser utilizada para construir esses laços. E nós temos feito isso. E às vezes eu brinco com o irmão Márcio e também agora com o irmão Altair, que tem feito isso na sua casa. É um privilégio muito grande você poder juntar os seus e poder partilhar a sua fé. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Nós sabemos que muitos de nós, talvez se fizéssemos isso, seríamos rejeitados pela nossa família. Alguns nasceram num lar católico e não têm abertura. E às vezes a forma de poder juntar as pessoas e criar essa ferramenta é uma forma sim de poder abrir aos poucos a mente das pessoas. E a gente vê o quanto tem resultado e quanto dá resultado. Um exemplo disso a gente viu o nosso irmão Pablo. Pablo estava rodando ali no Alto das Brisas. Bora, Nael, rodar aqui, panfletar. Enquanto isso, nós iríamos para a praça, orar e falar de Jesus. Só um momentinho, decidimos ir para a praça. E ao ir para a praça, rodeando, encontramos com Pablo. Pablo, vamos aqui, daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento de oração, de louvor. Vamos lá, tá com a gente, só eu vou só dar uma passadinha. Ele praticamente não assistiu o que a gente falou, mas ele ficou lá do final, do início até o fim, para falar comigo. E a gente ficou conversando. Foi um momento que nós tivemos de conversar. Criamos laços, chamamos, começou-se um processo de ensinamento sobre Jesus. Conversava com Pablo sobre Jesus, mandava mensagem, ele teve a responsabilidade de dizer, eu vou para a igreja no dia da conferência dos jovens, e ele veio e entregou a vida a Jesus. Mas como é importante, meus irmãos, a gente criar na mente das pessoas o senso de multiplicação, que é uma das marcas do PGM. Multiplicação. Não é somente um momento de comunhão. Tem comunhão, mas são reuniões de forma intencional. Para quê? Para que possamos multiplicar. E como é que a gente vai multiplicar? Chamando pessoas. E nós podemos notar que aos poucos nós perdemos isso. Nós estamos tão acostumados de vir assistir o culto, de prestar culto, mas esquecemos esse senso de multiplicação, de fazer discípulo, de ter a responsabilidade de convidar novas pessoas
de insistir com essas pessoas, de falar sobre Jesus Cristo e trazer essas pessoas aqui, ou ir até elas, ir até essas pessoas e falar sobre Jesus, de criarmos ações e aproveitarmos essas ações para falar sobre Jesus. Às vezes eu digo assim, não, mas o tempo não é oportuno, eu não sei que momento. A Bíblia diz que a gente tem que criar oportunidade. A oportunidade é feita quando nós, com um coração intencional, estamos dedicando a nossa vida a multiplicar, a criar, a trazer novos discípulos. Como é que você se sente com essas cadeiras vazias? Quantas e quantas pessoas não poderiam ser convidadas, pelo menos? Às vezes a gente deixa para convidar mais nas conferências, né? Mas deveria ser um hábito da nossa vida, de lembrarmos dos nossos amigos, dos nossos parentes, mas às vezes a gente já convidou tanto, e já recebeu tanto não, que a gente às vezes nem se importa mais. Mas vocês têm noção que essas pessoas que não conheceram a Jesus, elas irão para o inferno, se elas não entregarem a sua vida a Jesus? E às vezes nós esquecemos desse peso, da responsabilidade que nós temos como crente, de fazer discípulos, de captar pessoas, de chamar pessoas, de falar sobre a mensagem do amor. Meus irmãos, tem tantas pessoas sofrendo de ansiedade, depressão, conflitos pessoais, crise de ansiedade e de identidade, precisando de uma palavra amiga, precisando de um acolhimento, de poder ser acolhido, de você poder erguer as suas mãos e orar pela vida dessas pessoas. Foi essa a missão que o Senhor nos deu. Eu quero que homens levantem mãos santas e orem por essas pessoas. E é nesse mesmo contexto, quando você vai olhar, que a oração do justo tem muito poder. Quando nós pedimos a Deus. Então ele traz também no seu livro alguns treinamentos. Eu vou somente citar alguns outros princípios, porque eu quero me deter no último princípio. Ele fala também ainda sobre a implantação de igreja. O livro mostra a responsabilidade que a igreja em crescimento tem, que é de plantar novas igrejas. Isso pode ser em um processo em que construindo amizades, construindo irmãos que naquele bairro tenham residências e queiram adotar realmente no seu coração essa missão. Então a igreja deve apoiar, construir um discipulado, e nesse discipulado pessoas se convertendo, então haver a necessidade da implantação de uma nova congregação. E nessa congregação é a formação de uma liderança, de você instruir essas pessoas para que esses levem também a missão da igreja. Então ele fala sobre essa implantação. Dentro dessa implantação fala da formação de líderes, e eu gostaria de concluir o meu raciocínio com esse livro, com o último princípio que ele fala, que é justamente a compaixão e a graça. A compaixão e a graça que estava presente no coração daqueles discípulos. A compaixão e a graça não são extras ou decorações, mas parte da identidade da igreja multiplicadora. A igreja deve demonstrar o evangelho com ações, não apenas com palavra. E você vê, quando você estuda sobre Jesus Cristo, Cristo tinha compaixão das pessoas, Cristo estava com as pessoas, Cristo estava no bairro, Cristo estava com aquelas pessoas que precisariam ouvir a voz de Deus. A graça também significa um ambiente de perdão, de acolhimento. A igreja deve ser um lugar de perdão, de acolhimento das falhas dos irmãos, de renovação, de cuidado.
a sua relevância no bairro é muito importante. Ele trata nesse livro, e foi algo que me chamou a atenção, e eu gostaria de partilhar, quando ele fala justamente, analisando os textos de Atos, ele vê o quanto a igreja era relevante no bairro, o quanto a igreja era relevante para as pessoas que estavam próximas. A igreja do primeiro século, ou a igreja cristã, se tornava relevante na sua comunidade através das suas ações de compaixão e graça. Além de orar, testemunhavam de Jesus às outras pessoas. Aquelas igrejas tinham um coração compassivo, buscavam atender às necessidades espirituais, físicas e emocionais das pessoas à sua volta. As igrejas não se isolavam, nem fechavam-se dentro de si mesmo. Chamavam a atenção, influenciavam várias pessoas, várias comunidades, com a sua compaixão, com as suas práticas de amor que eles ajudavam uns aos outros. Havia um espírito de generosidade entre os irmãos. E não foi à toa que eu falei justamente no momento da ceia, desse partilhar, de você poder doar. Eles aprenderam isso com Jesus, de poder partilhar com as outras pessoas, da alegria de poder dar mais do que receber, da alegria de poder ter o contentamento de saber que Deus está promovendo aquelas pessoas através de você, ajuda, seja uma ajuda física, seja uma ajuda emocional, seja um acolhimento, seja um abraço. Além de orar, eles testemunhavam sobre Jesus. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37, diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. O amor e a comunhão que a igreja tinha era notório não somente entre os irmãos, mas também para as pessoas da comunidade. As comunidades sentiam a necessidade dessa igreja. A igreja chegava junto para as pessoas, abraçava essas pessoas, não somente falavam de Cristo, não somente oravam por essas pessoas, mas ajudavam também financeiramente. E você não vê textos na Bíblia mandando eles venderem as suas propriedades. Isso não é um princípio principal, vamos dizer assim. Isso era algo que eles absorveram dentro dos ensinamentos de Jesus, vendo a necessidade dos irmãos, então eles podiam compartilhar. Eles aprendiam a compartilhar. Você tem Barnabé vai e vende também a sua propriedade, deposita aos pés dos apóstolos. Você vê Ananias e Safira, vendo que ele tinha feito isso, e que os irmãos todos estavam fazendo isso, então vamos fazer o quê? Eu vou vender aqui minha propriedade, fico com a metade e digo também que vendi completamente. E aí mente para os apóstolos, mente para o Espírito Santo, tanto ele quanto a mulher caem mortos. Por quê? Porque eles entenderam o princípio, mas nem todos estavam com o coração aberto para esses princípios. Poderia muito bem nem ter vendido, ou poderia muito bem ter entregado só metade. O problema era querer se mostrar diante da população, das pessoas, dos irmãos, que vendeu tudo, e aí entregou também aos pés dos apóstolos, o qual também era mentira. Uma igreja pode estar tão voltada para si mesmo, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade.
Infelizmente, se algumas igrejas fechassem as portas de seus templos, ninguém sentiria falta, nem mudaria coisa alguma. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Ao contrário, a igreja deve estar atenta a todas as pessoas ao seu redor, atuando em favor de uma transformação gradual da realidade à medida que alcança vidas com o Evangelho. A importância de irmos até as pessoas. E corremos sim um risco de vivermos para nós mesmos e esquecermos a realidade e a necessidade das pessoas que vivem à nossa volta. E eu não vou para muito longe, não. Nós temos um trabalho no Centro de Oncologia para crianças. E nós vemos a dificuldade que é encontrar pessoas que consigam fazer esse trabalho. Eu sei que existem algumas limitações psicológicas de fazer esse trabalho. É um trabalho pesado, mas é um trabalho de amor. É um trabalho que a igreja precisa fazer. De você olhar para uma pessoa e poder trazer um sorriso. De você olhar para uma pessoa e talvez seja o último momento que se vai falar com aquela pessoa. Nós temos um trabalho com crianças, e quando eu falo nós temos, irmão, é um trabalho da igreja. Embora nós tenhamos poucas pessoas fazendo, mas é um trabalho da igreja. Nós temos essa abertura, nós temos essa porta aberta. No momento que a gente quiser ir falar sobre Jesus, nós podemos não somente fazer um trabalho na recepção, não somente com criança, mas também até nos leitos, leito por leito. Quantas e quantas vezes nós tivemos a oportunidade de falar para pessoas que talvez um dia depois já não estaria mais naquele leito. Inclusive há um quarto. Eu não vou falar o número do quarto, mas existe um quarto no Centro de Oncologia que parece assim, que é colocado as pessoas com mais dificuldades. E você tem a certeza no seu coração, ou pelo menos essa sua responsabilidade que você cria, que você vai entrar em um quarto onde há pessoas e você só vai ter aquela oportunidade de falar. E por mais que você fale de Jesus, você sente que não é o suficiente. Já foram 11 crianças que faleceram nesse período que a gente está aqui. Os adultos não têm como contar. E cada vez que a gente não vai, uma outra pessoa morre sem ouvir falar sobre Jesus. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Nós estamos em um polo onde tem vários hospitais. E às vezes nós estamos olhando para nós mesmos. Olhando as nossas próprias dificuldades. Enquanto tem outras pessoas com muitas outras dificuldades que você poderia aliviar o coração com a mensagem de Jesus. Se isso não faz doer o seu coração, meus irmãos, o meu faz. O meu faz como pessoa. Todas as vezes que eu não vou, às vezes eu choro em casa, porque eu sei que é uma pessoa que não vai ouvir sobre o Evangelho. E às vezes eu choro também, quando eu lembro da palavra de uma mulher, que ela dizia assim: por isso que eu gosto da igreja evangélica. Ela disse: por quê? Porque vocês vêm até aqui o hospital e falar sobre Jesus. E eu agradeço essa mulher, mas eu disse: meus irmãos, infelizmente não é a realidade. E eu não estou falando da fundamentalista, eu estou falando de forma geral. Eu vou uma vez por semana, mas dificilmente eu vejo outras igrejas fazendo esse trabalho. E nós vemos lá a alegria que os profissionais da saúde têm de nos receber. Eles nos recebem com alegria. Nós precisamos de você aqui. Mas falta pessoas no campo.
Falta pessoas que tenham amor, não é só ir por constrangimento, é que tenham amor, amor mesmo, que chore com aqueles que estão chorando, que se levante de madrugada para orar pelos filhos dela, que doa o seu coração por uma perca, por uma oportunidade que você queria ter ido e você não foi. A igreja multiplicadora, ele valoriza todos os eventos, mas ele alerta que não devemos substituir o discipulado e a vida cotidiana da igreja. Muitos eventos acabam dispersando tempo, energia, recursos, desviando o foco da missão principal, que é fazer discípulos. Se os eventos que a igreja faz não forem bem alinhados com a missão que Cristo nos ensina, nós corremos um grande risco de estarmos fazendo para nós mesmos. Ela deve ser alinhada com o propósito que Cristo tem nos ensinado, de fazer discípulos, de tanto captar pessoas como instruir essas pessoas, para que os cultos, para que tudo aquilo que a gente possa fazer para Deus, seja de fato para Deus. Não adianta, meus irmãos, fazermos shows, eventos, apagarmos luzes, criarmos um ambiente acolhedor, psicologicamente para as pessoas, se nós não pregarmos a palavra de Deus. As igrejas que faziam isso, ou estavam fazendo isso, estão começando a querer voltar para as raízes, porque eles entendiam que muitas vezes estavam alimentando bodes e não ovelhas. São pessoas que muitas vezes vêm por esses oba-oba, mas se não tiveres, não ficam. Então o que adianta, meus irmãos? Estarmos cheios de pessoas vazias. Para Deus há uma diferença entre esse cheio e o vazio. Deus quer que o seu coração esteja cheio da sua presença. Nós queremos que essas igrejas, que essas cadeiras estejam todas ocupadas. Nós queremos isso. Nós almejamos por isso. Mas Deus quer que o seu coração esteja ocupado por Ele. É isso que Ele deseja. Deus, Ele não tem um fanatismo por números como nós temos. Nós queremos multidões. E nós queremos porque nós sabemos que multidões são pessoas salvas. Mas vale a pena o pragmatismo de... Tudo vale a pena desde que o fim seja concluído, desde que a gente consiga juntar pessoas. É isso que é a igreja de Jesus? A gente sabe que não. A igreja de Jesus é uma igreja que é intencional. Nós estamos aqui com um propósito. Estamos aqui para adorarmos a Deus, para louvarmos a Deus e conhecermos sobre Deus. Mas para o quê, meus irmãos? Para que quando você estiver lá fora, você possa anunciar aquilo que você está aprendendo aqui para as outras pessoas. Do que adianta a vaidade do conhecimento, de enchermos o nosso ego sobre Deus, se nós não estamos repassando para as outras pessoas? Ele não instruiu você para isso. Ele já lhe salvou. Agora você tem alguma missão. Qual é a sua missão depois da salvação? Ser igual a Jesus e dar testemunho sobre Jesus. Foi isso que ele fez, que ele disse aos discípulos. Agora vão, preguem a palavra de Deus e façam discípulos de todos os cantos. Do Santo Antônio, do Alto São Manuel, do Van Rosado, do Alto das Brisas, de Açu, de Rio Grande do Sul, seja lá o que foi, aonde a sua igreja conseguir ir. Mas a nossa missão é ir até os confins da terra, sem negligenciar um ou outro. Essa é a nossa missão. Quero que você feche os seus olhos. Eu gostaria de orar com a igreja. São princípios que não tem como a gente se aprofundar devido ao tempo, mas eu aconselho os irmãos a lerem esse livro, que é Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento, do autor Fernando Brandão. Ele é uma disciplina nos seminários teológicos das igrejas batistas,
E ele já é uma forma em que algumas igrejas batistas utilizam para o crescimento das suas igrejas, trabalhando o discipulado e os pequenos grupos. E eu gostaria de falar com você hoje à noite, enquanto você ora. Sei que cada um de nós fomos instruídos por Deus pelos nossos dons, mas independentemente foi dado a você a missão de fazer discípulos. Fazer discípulo com o dom que Ele deu. Como anda a sua responsabilidade diante de Deus? A responsabilidade que você tem diante da igreja, convidar pessoas de falar sobre Jesus, aquele fogo que tinha no seu coração de falar sobre Jesus, talvez quando você se converteu, quando você era mais jovem, está apagado. Como anda o seu coração em falar sobre Jesus? Então, eu gostaria de orar por você. Orar por você, porque nós estamos em um mês de crescimento, no ano do crescimento. Nós estamos nesse mês falando sobre crescimento, as conferências vai falar sobre crescimento, mas nós queremos que a igreja cresça e não crescer. A igreja só vai crescer a partir de você. É do particular para o coletivo, uma igreja que se dedica à oração, uma igreja que se dedica a falar sobre Jesus, com um coração cheio de graça, um coração cheio de amor. É uma igreja que se dedica a discipulado. Eu não estou falando de discipulado como uma disciplina de inserir dentro de um ministério. Estou falando de um estado de mentoria, de você poder olhar e ajudar o seu irmão que é mais fraco na fé, aqueles que precisam do seu auxílio. Talvez, meus irmãos, alguns dos irmãos que nós não estamos vendo aqui, está esperando só uma mensagem sua, sentir a sua falta. Talvez só isso é o suficiente para reacender o fogo no coração deles e entender que eles são importantes entre nós, que eles fazem parte da nossa família. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, agradecemos o teu santo nome, porque eu sei, Senhor, que a tua igreja é viva, que como um fogo que consome, o Senhor traz ao coração das pessoas a tua palavra. Cada uma aqui, Pai, é uma semente plantada em uma região diferente. Cada um, Pai, tem um potencial pelo teu Santo Espírito de desenvolver ferramentas para falar do teu Santo Filho. Senhor, reacende esse ânimo, nos traz à nossa consciência a ideia da multiplicação, de trazer Jesus à vida das pessoas, poder apresentar a Ele, Senhor, apresentar o teu Santo Filho ao coração daquelas pessoas. Pai, nós te louvamos porque sabemos que a tua palavra é poderosa para reacender a chama do nosso coração e poder termos a alegria, Senhor, de pregar para os nossos amigos e pregar também para aqueles que nós não conhecemos e ver a transformação poderosa que o Senhor faz na vida das pessoas, assim como fez na nossa. Essa é a nossa oração. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.